a introduzirmos aqui hoje o estudo da parte da Palavra do Senhor. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, o capítulo 4, a partir do versículo 7. E diz assim a Palavra do Senhor: E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre Jesus no Novo Testamento, não no Antigo. A gente falou sexta-feira passada de Jesus no Antigo Testamento, como ele é retratado em cada um dos livros do Antigo Testamento. Então foram 39 títulos, né, que nós encontramos em cada livro da Bíblia. Porém, irmãos, o que acontece? Às vezes tem mais títulos nesse mesmo livro, não apenas um, há outros títulos. Mas vamos hoje enfatizar sobre a partir do Evangelho de Mateus até Apocalipse. Qual que é interessante nessa introdução? O primeiro animal é semelhante ao quê? Um leão. O leão. Jesus, a Bíblia diz também em Apocalipse que ele é o leão da tribo de Judá. Amém? O segundo é semelhante a um bezerro. Amém? O terceiro parece um homem, tem o rosto como de homem, e o quarto animal é semelhante a águia voando. Nos primeiros cristãos que escreveram sobre comentários bíblicos, eles entendiam que esses quatro animais, eles são encontrados, a representação dele nos quatro evangelhos. Que Mateus, ele retrata Jesus como o rei dos judeus. E o leão é o quê? O que é o leão, gente? É o rei da selva, né? É o rei dos animais. Agora, se vocês acharem leão na selva, vocês são... Não tem leão na selva, né? Ele vive na savana. É como se fosse cerrado, não tem leão. Mas tudo bem, a gente aprendeu assim, né? Ninguém aqui é biólogo para saber tudo, né? Mas o leão é o rei dos animais, né? Cada juba dele. Então, o primeiro animal, ele é descrito como se fosse o Evangelho de Mateus. O segundo, o bezerro. O bezerro serve para quê? Ele serve o homem, né? A gente come o bicho, né? Faz churrasco, né? A gente usa quando ele fica grande, a gente usa como carro de boi. Usavam muito também o boi para trilhar o trigo, né? Usavam muito, eles faziam aquela roda, né? Para moer o trigo, e quem puxava essa roda eram os bois, né? Era um boi de um lado, um boi do outro, amarrava, né? E eles ficavam assim, para cima e para baixo, e como ele é muito forte, ele fazia aquela roda moer o trigo. Então, o Evangelho de Marcos retrata Jesus como um servo. Só cura, né? Você vê o Evangelho de Marcos, praticamente Jesus só cura e liberta de demônio, porque ele veio para servir. Então, assim como o boi, ele é um servo do homem, né? Porque o boi só serve de comer e para fazer as coisas pra gente, né? Ninguém tem um boizinho de estimação, né? Meu boizinho bonitinho, não, né? Já cuida para engordar e matar, né? Tem gente que tem até porquinho de estimação, mini bezerro, mini jumento, essas coisas. Agora boi não, você já tem boi, você já pensa na picanha, né? Não passa nem pela cabeça em criar o coitado, porque ele é um servo, né? Ele é um bicho que serve os homens. E Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é retratado como servo do Senhor. Ele vinha aqui, curava, ele vinha aqui, multiplicava os pães, libertava dos demônios. Praticamente todo o capítulo de Marcos fala de algum milagre de Jesus, porque ele estava aqui para servir, é o servo do Senhor. Já no Evangelho de Lucas, é onde mais fala que Jesus é o Filho do Homem, o tempo todo, Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. E qual que é o terceiro animal? Tem o rosto semelhante ao de um homem. E o Evangelho de João retrata Jesus como o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Glória a Deus. O que está acima de tudo e de todos, não é verdade? E qual que é o quarto animal?
Cadê o Gilvan? Tô brincando. É a águia. Por quê? Porque a águia, ela voa mais alto. Acho que só o urubu voa mais alto do que a águia. Acho que os dois são comparáveis. Acho que os dois voam na mesma altura. O pessoal até brinca, né, que só tem um animal da terra que ousa atacar a águia, que é o corvo. E porque o corvo ele tem um bico muito grande. Então ele sobe em cima da águia e começa a bicar a cabeça da águia. E qual que é a atitude da águia para não morrer com o ataque do corvo? Ela sobe. Ela sobe, chega a uma certa altura que o corvo não tem fôlego. E aí o corvo faz o quê? Desce para não matar a águia. Então a águia não precisa nem bater no corvo, só subir. Então quer dizer o quê? Que ele é soberano. Que ele é muito grande, né? Que não precisa, né, ficar brigando, ele já está acima de todos. E Jesus é o verbo de Deus, é aquele que está acima de tudo e de todos. Amém? Então, essa é a introdução dos evangelhos. E onde está esses títulos? O rei dos judeus é quando chegam os magos do Oriente e pergunta para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus 2, versículo 2. O servo do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 45. O filho do homem, Jesus fala várias vezes em Lucas, né? Mas também está em Lucas 19, versículo 10. E o verbo de Deus, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Agora, Jesus também é retratado em todos os outros livros do Novo Testamento, não apenas nos evangelhos. Porque como eu falei na sexta, a Bíblia, ela não fala da gente. Muita gente usa a Bíblia demais assim como um guia para todas as situações que a gente está vivendo. Sim, a Bíblia ela é um guia para as situações que nós estamos vivendo, porém apontando a solução para Cristo. Não há solução para nada na humanidade, a não ser se a humanidade não se voltar para Cristo, porque tudo por Ele, por meio dEle e por Ele são todas as coisas eternamente. Glória a Ele. Amém. Não é que está lá em Romanos 11? Então tudo é para Jesus, irmãos. Não, as pessoas usam muito a Bíblia como uma forma: olha, está vendo como você é importante? Está vendo isso, está vendo aquilo? Não. A Bíblia, sim, existe instruções para a nossa vida prática, principalmente o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios. Porém, para que ela aponta? Ela aponta para o Filho de Deus. Aponta que a nossa verdadeira consolação, a nossa verdadeira solução está no Filho de Deus. E o Novo Testamento, as pessoas falam: não, no livro de Atos está falando sobre os apóstolos, fala os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, os Atos de Filipe, os Atos de Estevão, os Atos de João. Não, é os atos que eles fizeram pelo poder de Deus. Porque quando Pedro e João eles foram lá, aquele homem que estava na porta formosa, e Pedro falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno que levante e ande. Aí os fariseus, os sacerdotes chamaram a Pedro e a João. Então o que vocês fizeram? O que Pedro falou para eles? Olha, não pensais vós que foi pelo nosso poder ou por nossa santidade que esse homem foi curado, mas foi por aquele ao qual vós mataste, Jesus Cristo Nazareno, ao qual Deus ressuscitou ele dos mortos no terceiro dia. É Jesus. Quem agia na vida deles era Jesus, não eram os atos dele. Pedro não tinha poder de curar a Dorcas, não tinha poder de curar o Enéas que estava doente, não tinha poder de fazer nada. Paulo não tinha poder de curar ninguém. O poder veio de Deus, não era deles, não eram os atos deles, eram os atos do próprio Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus, não é deles. Amém? E no livro de Atos, Jesus é aquele que foi até o céu. Está em Atos 1:10.
que diz que ele foi até o céu, e eles ficaram olhando assim. Aí falou o anjo: varões galileus, por que olhais para o céu, né? Mas fazer o que ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí eles foram e voltaram para Jerusalém. E Jesus é retratado como aquele que está no céu. E qual foi a visão de Estevão quando Estevão estava sendo apedrejado? E ele via Jesus à destra de Deus. Aleluia, Jesus. E quando Paulo estava indo para Damasco, né? Ele ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus Cristo é retratado como o Senhor que está no céu, do começo ao fim, né? Porque estava lá, eles começou eles olhando para o céu, Jesus subindo, eles olhando, até que Jesus sumiu, que não dá para ver, né? Chega uma certa altura que não dá para ver mais nada, e já estava lá no céu. E quando Estevão estava morrendo, ele não negou Jesus, falou assim: olha, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra do Deus Pai. É bênção, né, irmãos? O livro de Atos retrata Jesus, aquele que está no céu, que subiu até o céu. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, Jesus é tratado como a justiça de todo aquele que crê. Romanos 1,17. E em Romanos fala muito, né, sobre justificação. Romanos 5 fala assim, né? Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E outra parte também que fala um ano de justiça: quem, pois, intentará acusações contra os eleitos de Deus? Pois é Cristo que o justifica. Então ele é a justiça de todo aquele que crê. Amém? O crente em Jesus. Então é a justiça de Deus. A justiça do crente está lá no livro de Romanos. Ele fala sobre a justificação pela fé o tempo todo. E na verdade é o livro ao qual fala assim: cremos, pois, que somos justificados pela fé sem as obras da lei. Tá? Exatamente isso em Romanos. Então em Romanos é dizendo: o homem é impossível de ser justo diante de Deus, mas ele é justo porque Jesus Cristo é a nossa justiça. Amém? Amém. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: que Jesus é a santificação de todo aquele que nele crê. Eu queria ler com os irmãos aqui algo interessante em Coríntios, que eu estava pensando, né? Acho que é 1 Coríntios capítulo 6, que fala muito também de santificação. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, diz algo bem interessante. E crendo nisso, né, que Jesus ele é a justiça de todo aquele que... Não, santificação de todo aquele que crê. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí que veio algo que me chamou a atenção. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Vai, moço. Sodomitas é o que? Não, tá certo ele perguntar, irmão. O sodomita é o homossexual que ele viola um outro homem, entendeu? É o violador. O efeminado é o violado e o sodomita é o violador. Nas Bíblias mais modernas eles colocam mas aqui a Bíblia diz, olha que interessante, algumas pessoas
lá na igreja de Coríntios eram tudo isso. Né? Aqui, ó, é o que alguns de vós têm sido. Então lá tinha idólatra, devasso. Sabe o que é devasso? Devasso é aquele que vale tudo. Devasso vale tudo, né? Não é só uma coisa, vale tudo. É o total flex, né, que o pessoal fala, né? Não é só um tipo de combustível, vale tudo. Então assim, devasso, idólatra. Como assim idólatra? Mas não é da igreja? Gente, tem de idólatra na igreja, não tá? Idólatra de dinheiro, né? É verdade, irmãos? De dinheiro, político. Ele é muito perigoso esse negócio de eleição, de político. O pessoal leva muito a sério o negócio de eleição e político. Não, nossa esperança é Jesus, não é nenhum político, né? Adúlteros, tem adultos na igreja, obviamente. Efeminados, sodomitas, tem bastante. Ladrão, eita, ladrão que não falta. Avarento também, tem bastante. Bêbados, crente bêbado, tem, né, irmão? Tem igreja, não é só que bebe socialmente, né? É bêbado mesmo. Maldizente, maldizente que fala mal dos outros, fala mal, só reclama da vida, né? Eita, só reclama da vida. Aí reclama bastante, misericórdia. Nem os roubadores entrando no reino do céu. É verdade, a gente sempre tem um defeito, né? Então aqui, misericórdia mesmo. Então todo mundo tem algum problema, né? Tem que santificar. Mas o que Paulo falou é o que alguns de vós têm sido, mas não falou, é o que alguns de vós são. Qual a diferença entre ser e estar? Qual a diferença? Você está aqui agora, mas você pertence a esse lugar? Não. A sua casa não é de. Por exemplo, você está no trabalho, você está no trabalho, mas você não é do trabalho. Concorda? Você está no ônibus, mas não quer dizer que você é do ônibus, entendeu? O que é do ônibus é as cadeiras, é aquele negócio que você segura, a campainha. Aquilo é do ônibus, mas nem o motorista é do ônibus, né? Ele está lá. Quando a Bíblia fala, vós tendes sido, não é que vocês são. Porque existirá o espírito de santificação e o espírito de justificação que vai libertar vocês em nome do Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito do nosso Deus. Ou seja, a gente, irmãos, temos nossos defeitos, temos nossos problemas. Pode vir para cá ladrão, avarento, sodomita, efeminado, devasso, maldizente, tudo que é tipo de coisa, mas não quer dizer que vai ser isso, porque Jesus tem poder de santificar o crente, né? Então assim, não é para expulsar não, porque Jesus tem poder. Jesus tem poder de libertar qualquer ser humano, não importa o que ele faz na vida. A gente tem medo um pouco, né? Mas Jesus tem poder de libertar. E quem liberta é Deus. Quem liberta é o Senhor Jesus Cristo, que santifica, que separa, que livra a pessoa desse mal, né? Mas muita gente tem medo, fala, não, né? E uma coisa que eu ouvi é verdade. E julgando a mim mesmo, é verdade. A gente é muito duro com o pecado que a gente não tem problema. Eu falo mal de cachaceiro, né? Assim, eu falo, você é um cachaceiro, esse das coisas. Eu não tenho problema com cachaça, né? Mas a gente pode ter problema com outras coisas. E com aquilo que a gente tem problema, não, vamos orar. Não, Jesus é bom. Opa, mas o cachaceiro, né? Você não tem misericórdia, né? O cachaceiro é um pé de cana, o cachaceiro não quer saber da vida, né? Mas, então, nós somos muito duros com o pecado que nós vencemos. Mas somos complacentes com o pecado que a gente está lutando, né? Aquilo que a gente está lutando, a gente pode ter um problema muito sério, de glutonaria, por exemplo, né? A gente não pode ver uma pizza, né? Já vai comendo. Mas se a pessoa não pode ver uma pinguinha, misericórdia, irmão, vai se converter, irmão. Tem vergonha na cara? Peraí, mas é pecado, né? Mas a gente é duro com o que a gente venceu. Com o que a gente não vence, a gente é mais bonzinho, não é mesmo? Mas não pode não, a gente não pode ser nem duro e nem complacente. Porque quem nos julgará é o Senhor. É o Senhor. Quem nos julga é o Senhor. E nós temos que julgar a nós. Julgar os outros não vale, né, irmãos? A gente não somos juízes de ninguém. Quem julga é a palavra, não somos nós. Nós somos observadores da palavra de Deus e não juízes da palavra de Deus, nem das pessoas. Quem irá nos julgar é o nosso Deus. Nosso Deus irá nos julgar, não é verdade? Agora nós não vamos ficar julgando as pessoas, né? A pessoa quer ir para o inferno, vai, azar dela, né?
né? Cada um vai para onde quiser, né? Sim, cada um vai para onde quiser, seja feliz, né? O que a gente não pode fazer de maneira alguma, e está aqui no próprio livro de Coríntios, o capítulo 6, vamos dizer assim, é ser complacente com coisas que escandalizam, né? Tem coisas que realmente, vamos dizer assim, uma pessoa que é devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado. Olha que o avarento, a gente tem uma complacência com o avarento, né? Uma complacência com os maldizentes, mas são coisas que Paulo diz que a gente tem que ter uma avaliação, sim, né? Tem que ter cuidado, porque o que acontece aqui em Coríntios 6 estava tendo alguma confusão entre os irmãos, eles processavam. Aí ia para o processo, aí Paulo se escandalizou, mas não tem ninguém entre vocês que seja sábio, que possa fazer juízo com o irmão, né? Não já é errado um estar contra o outro, né? Já é errado um brigar com o outro. E ainda levar isso para as que estão de fora, não sabendo que a igreja irá julgar os próprios anjos. E a gente, né, não podemos ajudar um outro irmão, o irmão está brigando um com o outro. Não deveria ter briga, né, entre nós, né? Nem ter confusão. Mas não tem ninguém que possa ser um juiz mesmo, um juiz isento, que não vai nem ir para o lado de um lado do outro, né? Não, vai ouvir com isenção e falar, o irmão está certo, ele está errado, mas, né? E o certo é o seguinte, é perdoar. Sabe, você quer, vamos sofrer o dano, seja feliz. Você quer a capa, leva a túnica também, né? Seja feliz. Não é verdade, irmãos? Amém? Então, em 1 Coríntios, Jesus Cristo é a santificação de todo aquele que crê. Em 2 Coríntios, ele é o suficiente. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, porque a minha graça te basta. Versículo 9. Aleluia, Pai. A gente pode estar sofrendo, a gente pode estar passando por coisas que nós oramos a Deus para Deus agir, mas a graça do Senhor nos basta. Ele é o nosso suficiente. Ele é o tudo para nós, né? Amém? Ele é a suficiência do crente. Em Gálatas, Jesus é a liberdade do crente. Porque nós éramos presos na lei. Nós estávamos presos na lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela é boa, porém ela tem uma maldição. Se você errar num único pecado, você é culpado de todos. E isso prende as pessoas. E Jesus nos trouxe a liberdade. Então, em Gálatas, Paulo fala o tempo todo que a gente não está mais preso sob o jugo da lei, mas nós fomos chamados para a liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, entendeu? Estamos libertos do jugo da lei. Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, como está lá no Antigo Testamento, que maldito aquele que for posto no madeiro, e Jesus foi colocado no madeiro, e ele tomou essa maldição da lei para conosco, para que fôssemos livres. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Efésios, Jesus é o cabeça exaltado da igreja. Efésios 1, capítulo 22. Ele é aquele que é o dono da igreja. Aleluia. É aquele que dirige a igreja. E ele é exaltado. Amém? Amém. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele é a plenitude da divindade. Porque em Cristo habita plenamente a divindade. Ou seja, Jesus é realmente o Deus verdadeiro, ao qual ele veio esse mundo, mas plenamente nele habita corporealmente a divindade. Amém? Em 1 Tessalonicenses, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 16 e 17, ele é o conforto de todo crente. Confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque muitas pessoas estavam preocupadas assim lá em Tessalonicenses. Morreu, acabou. Ou Jesus volta e leva a igreja. Se morrer, vai virar poeira do espaço, né? Vai cair no esquecimento. É como
Alguém já tomou anestesia geral aqui alguma vez? Eu já tomei. Gente, você morre e você não está sabendo. E muita gente achava que era isso, entendeu? Não, se morreu, acabou. Se Jesus não voltar, acabou. Mas que Paulo falou assim, não. Ah, não, pastor, desculpa, tomei a hack. A hack, né? Não, eu tomei acho que uma vez, eu tomei a geral. Você realmente não vê nada. Se você morreu naquele dia, você ia morrer. Ou ia pro céu, não sei pra onde você ir. Porque assim, gente, não é o sono. Porque mesmo você dormindo, você ainda você sonha, né? Toda noite você sonha, né? Mas quando toma esse negócio, é zero, parece que acabou. Acho que é pior que a morte, né? Porque assim, acabou. Eles tinham isso. Mas o que Paulo falou assim, que não vai acontecer isso. Nós que morrermos, nós ressuscitaremos primeiro, e os que estiverem vivos também vão se transformar e encontrarão com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para todos sempre. Portanto, confortai, consolai uns aos outros com essas palavras. Ou seja, morrer não acabou não. Quem morre vai estar com o Senhor, e no tempo da trombeta de Deus e da voz de arcanjo que ele vai vir, os mortos vão ressuscitar em Cristo, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o nosso conforto. O Senhor irá transformar o seu povo. Hoje a gente, né, irmãos, a gente passa um sufoco danado, né, com o nosso corpo, muita doença, mas Jesus é o nosso conforto. Ele diz que o nosso corpo vai ser transformado. Esse corpo hoje que sofre, que envelhece, um dia vai ser transformado e vai ser como um corpo igual de Jesus, abençoado. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é a glória de todo crente. Aleluia. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele é o preservador do cristão. Vamos ler essa parte da palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque para isso também trabalhamos e lutamos, pois esperamos num Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, é aquele que vai nos salvar e tem nos guardado, que Ele tem nos guardado, e nós temos a certeza que Ele está preservando a nossa vida para encontrar com Ele nos ares. Amém? Glória a Deus. Em 2 Timóteo, Ele é o recompensador. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que é uma bênção essa palavra. 4:8 diz assim, vamos ler o 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, Ele irá recompensar todos aqueles que têm combatido o bom combate e têm guardado a fé. Amém? Ele é o recompensador de todo aquele que crê. Amém. Em Tito, também é muito bonito. Ele é a bem-aventurada esperança. Eu falo muito sobre essa palavra. Está em 1 Coríntios, Tito, capítulo 2. Eu estou com isso na cabeça. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é a bem-aventurada esperança. A bendita esperança de todo crente é saber que Jesus um dia vai voltar. Amém? Em Filemão, aqui no estudo está o substituto. Do quê? Está errado. Jesus é aquele que une irmãos. Amém. Por que une irmãos? Porque Paulo escreveu a Filemão que tinha um escravo fugido chamado Onésimo. Amém?
E Paulo entra em contato com Filemão através dessa carta, dizendo para que Filemão aceitasse Onésimo de volta. Então Jesus é aquele que une os irmãos. Aleluia. Oh, Deus lindo. A gente está brigado, está ruim um com o outro, né? Mas Jesus une os irmãos. Amém? É verdade. Esse negócio, não sei de onde o rapaz tirou esse negócio de substituto. Não achei nada sobre isso, não. Mas amém. Ele está falando, né? Mas não, é aquele que une os irmãos. Amém, Deus. Porque a Bíblia diz também em Provérbios, né, que são 7 coisas e a última, né, a alma do Senhor abomina, é aquele que semeia a contenda entre irmãos, né? E Jesus é o quê? É aquele que une os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E em Hebreus fala muito o tempo todo sobre a suficiência ou a superioridade de Cristo em relação a tudo do Antigo Testamento. Os sacerdotes, o templo, Moisés, Abraão. Ele é o nosso sumo sacerdote. É aquele, o sumo sacerdote que se compadeceu de nós, né? Porque o sumo sacerdote, ele mata bicho, né? Para que a gente seja perdoado, ou fôssemos perdoados. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote, que é o que morreu, não é o que matava, é o que morreu e tem intercedido por nós. Mas é o sumo sacerdote bem diferente. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o sumo sacerdote que se compadece de nós. E ao contrário, o sumo sacerdote do Testamento, ele matava, né? Só que Jesus morreu, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele tanto é o sumo sacerdote, como também o sacrifício. Não é verdade? Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele sacrificava. Mas Jesus foi tanto o sumo sacerdote que entrou nos Santos dos Santos, mas também é aquele que foi o próprio sacrifício. Ele entrou pelos Santos dos Santos através do seu próprio sangue. Então ele é o sumo sacerdote de todo crente. Em Tiago, ele é o doador de sabedoria. Se alguém de vós está à falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém nega. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, o que é sabedoria? É você conhecer as coisas? Não. É saber qual que é o modo certo de se agir em determinadas ocasiões. Quer dizer, às vezes a pessoa é analfabeta, mas ela é muito mais sábia do que qualquer estudado. Não é mesmo? Se livra, né, da cachaça, livra de tudo que não presta, fica no canto. Isso você sabe. A pessoa pode ter 200 diplomas, mas não sabe guardar a língua na boca, adianta alguma coisa, né? É melhor, tem que ser sábio. Fica no seu canto. A Bíblia diz assim em Provérbios, acho legal o provérbio que ela diz, que o tolo é dado como sábio quando se cala, né? Até o tolo será dado como sábio quando se cala. Então, isso é o sábio, fica no seu canto, né? Não precisa falar muito, não, fica lá no seu cantinho. Então, a sabedoria é diferente do que a inteligência e do que o conhecimento. A sabedoria é saber se portar diante das situações. E Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele nos ensina como nos portar nas situações. Amém? E ninguém tem desculpa. Jesus Cristo é o doador de sabedoria. A gente pode pedir tranquilamente sabedoria para Deus, que Ele nos dará sabedoria. Por isso que a gente ora, irmãos. Nós oramos para quê? Para que o Senhor venha nos dar a resposta, para que o Senhor venha nos dar o direcionamento. E Ele dá. Ele dá o direcionamento. Se é para esperar, a gente espera. Se é para agir, nós vamos agir. Se é para calar, a gente cala. Se é para falar, nós vamos falar. E quem dá essa sabedoria é o próprio Deus. Amém? Em 1 Pedro, Jesus 2,6 é a pedra principal.
Amém? Aquela que foi rejeitada pelos homens, mas ele é a pedra principal, porque a pedra principal não é Pedro, não. A pedra principal é Jesus. Aquela que foi rejeitada pelos homens, mas eleita diante de Deus, é Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo versículo 4, ele é a preciosa promessa. Amém? Ele é a promessa preciosa. Em 1 João, ele é a vida. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o caminho. Amém? Glória a Deus. Não é verdade? 1 João, ele é a vida, e a vida estava com ele, né? Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o caminho. Em Judas, aqui colocou que ele é o advogado. Amém? Amém. Mas eu digo que em Judas, não sei se está advogado em Judas, não. Acho que está errado. Em Judas, na verdade, ele é, na verdade, ele é a vida eterna. Conservai vós mesmo na caridade de Deus, esperando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele é a nossa vida eterna. Ele é o único Deus, Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo. Seja Ele glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todo sempre. Amém. Ele é a nossa vida eterna. Amém? Aqui está errado. Em Apocalipse, tem um monte de título. Um monte. Ele é aquele ao qual foi trespassado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que está sentado sobre o trono. Ele é aquele que está montado sobre um cavalo branco. Sobre a sua árvore está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele que vai julgar no trono branco. Apocalipse tem mais título, mas antes de tudo ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Só essas palavras mesmo.